Então, amadas, para dar continuidade ao que eu estava falando, né? Espírito Santo me usando para falar, porque o armazenamento do aparelho, ele sempre fica, acontece isso, às vezes eu estou falando, né? Deus está me usando e ele apaga a live, eu tenho que fazer de novo. Então, assim, eu vou dar só um exemplo a vocês. Além de devolver o dízimo, da oferta no altar, e quantas doações eu fiz na igreja, isso é também manifestar a fé, não é? Não só devolução do dízimo, oferta, campanhas, que ali eu manifestando minha fé. E o Senhor, tudo que nós fazemos para o Senhor, não fica no esquecimento. O Senhor sabe tudo que quando você exercita a sua fé, o Senhor vê. E existem diversas formas de você... Que existem pessoas que acham que a fé é você só fazer caridade fora da igreja. Não, você pode também fazer caridade. Eu faço isso quando eu posso, não é? A gente sempre pode fazer alguma coisa. Por exemplo, no lugar que eu morei, eu estava em condições de fazer isso e fiz. Eu dei umas 3 sacolas de roupa, sapato, na igreja também. Sempre eu levava roupa, sapato e botava lá no bazar. Todos os lugares que eu passo, que eu posso fazer isso, eu faço. Então você faz as doações dentro e fora da igreja, não é? Existem coisas assim que eu já fiz, que a gente não diz tudo, mas algumas coisas, mesmo na condição limitada que eu tenho, eu hoje não estou podendo fazer, mas eu já fiz muito. Doei ventiladores, doei geladeira, doei fogão. Eu já doei para a igreja mesa. Já peguei roupas que não estavam. E quando a gente doa, a gente não doa o que não presta. A gente doa, né? Porque tem muita gente que diz assim, até para os animais, eu sempre dou esse exemplo. E a pessoa diz assim, isso aqui não presta mais, eu vou dar para o animal. Não faça isso, pelo amor de Deus. O animal tem vida. O bichinho tem intestino, ele tem estômago, ele sente também. Sabe? Eu tenho muito amor pelos animais. Então, não faça isso. Não diga assim, eu vou doar algo que não presta. Não, você examine a roupa, examine o sapato. Se tiver que colocar uma salteira, um solado, você vê que aquilo ali dá para aproveitar e a pessoa... E faz a doação da igreja, a pessoa vai ver se aquilo ali dá para colocar uma salteira e ser útil para ele, ser útil para ela. Uma roupa, seja de homem ou de mulher, ou de uma criança que não esteja mais servindo para o seu filho. Faça a doação, porque existe sempre alguém carente, alguém precisando, não é? Mas não dê o que não presta, não. Dê algo que haja condições de uso, que tenha condições de uso. Então, você pode manifestar sua fé dessa maneira, você pode fazer ofertas no altar, você pode fazer sua oferta em obras, né, em serviços dentro da igreja, né, ser voluntário para lavar um salão, ser voluntário para lavar um banheiro, ser voluntário para, né, tudo com a permissão da liderança, claro, você tem que recorrer à liderança. Então eles vão ver o que você, se você diz assim, eu quero em serviço, né? Eu quero me doar em serviço. Então você vai falar com a liderança, né, da parte. E se for a doação, você vai procurar a parte social, pessoa que é responsável. Na igreja sempre tem uma pessoa que é responsável por essa parte. Se você quiser fazer doação para a escolinha, porque existe a escolinha, né, das crianças. Então existem meios, amados, diversos meios para você cooperar, você contribuir na obra de Deus. Então basta você se disponibilizar e creia, saiba que aí você está manifestando a sua fé e o Senhor, nada, absolutamente nada que você faça para seu irmão ou para uma criança ou para Deus em sentido de serviços, nada passa despercebido. O Senhor sabe que ali você estava manifestando sua fé. Você está manifestando sua fé.
Entendeu? Nada é em vão, nada. Existe até um versículo, capítulo e versículo, que fala sobre isso, que o Senhor, ele retribui 100 vezes mais, né? E na verdade é 1000 vezes mais, né? Que a gente às vezes diz assim, que Deus te recompensa em dobro. Oh, que dobro! O Senhor sempre faz muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, não é? O Senhor, ele, quando a gente pede algo para ele às vezes não dá nem aquilo só, ele dá muito mais do que aquilo. Então, nada que nós fazemos para o Senhor passa despercebido, nada que nós fazemos para o reino de Deus é em vão. Nada, absolutamente nada. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe de todas as coisas, ele está em muitos lugares ao mesmo tempo e muitas vezes ele acampa os anjos dele ao nosso redor, nos auxiliando. Às vezes a gente não vê, mas existem pessoas que são os verdadeiros anjos de Deus, não é? Contribuindo, cooperando, colocando ali o tijolinho, não é? Às vezes materialmente, mas às vezes espiritualmente, orando por nós, intercedendo por nossas vidas. E assim é a manifestação da fé, você exercitando a fé, porque o Senhor, a palavra de hoje é: a fé sem obras, ela é morta. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, agradecemos, bendizemos o teu nome. O Senhor é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, soberania, majestade. Deus, eu te amo, nós te amamos, louvamos, bendizemos o teu nome, agradecemos, Senhor, gratidão pelo dom da vida, pelo teto que nós dormimos, pela nossa família, Senhor, pelo alimento diário, por infinitos livramentos que o Senhor nos concede aos nossos. Abençoa a vida dessa pessoa que está ouvindo, Senhor. Abençoa a família dele e dela. Meu Deus, eu apresento a vida de cada um. Eu apresento a minha vida física e assim eu apresento a vida dessa pessoa. A vida física, Senhor, traz saúde. A vida espiritual, a vida psicológica, emocional. Senhor, o Senhor sabe o nosso sentar, conhece, sonda nossos pensamentos, e examina nossos corações, não é? Para dar a recompensa de acordo com o fruto de nossas ações. E quando o Senhor fala ações, o Senhor se refere também se a pessoa tem boas atitudes, bons pensamentos. Nós devemos ter bons pensamentos, praticar o bem, numa vida, Senhor, numa vida que muitas vezes a gente se depara com muitas adversidades, mas o Senhor é o centro do nosso viver. Centro, assim deve ser, pedir perdão, Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Todos nós temos pecados porque pecamos por palavras, pensamentos, atos, omissão. E omissão, o Senhor se refere que quando você pode fazer algo e você não faz, quando você pode, está no seu poder fazer o bem, sempre há condições de você fazer o bem. Então, muitas das vezes, amado, a gente diz, né, muitas pessoas, eu sei, tenho conhecimento da palavra de Deus, mas muitos não fazem por ignorância, porque não tem conhecimento da palavra. Mas o Senhor, ele sempre vai usar alguém para ministrar a palavra. Então, manifeste a sua fé também em obras. Não fique só dizendo que ama a Deus, né? Porque isso também está o principal, que é a salvação da alma da pessoa. A pessoa não pode passar pela essa vida, dizer só que ama a Deus e não seguir os mandamentos dele. E um dos mandamentos, dos maiores 2 mandamentos, que é: amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 maiores mandamentos. O Senhor disse que quando nós cumprimos esses 2 mandamentos, não estamos longe do reino dos céus, do reino de Deus. Então, manifeste sua fé em atitudes,
não é? Não diga só que ama a Deus, mas vá à igreja. Ouça a palavra de Deus através do anjo da igreja. Quando você não puder ir à igreja, existem inúmeros vídeos, cultos online. Assista, leia a Bíblia, devolva seu dízimo. Hoje em dia existe muita praticidade que não existia outrora. Existe muita praticidade. Você não precisa nem se ausentar de casa para fazer sua doação, né, na igreja, né, devolvendo seu dízimo. Você pode usar um Pix, não é? Você pode usar o aplicativo do banco. Então, não deixe de manifestar sua fé. E se você puder fazer doações, faça doações, não é? E você também manifesta a sua fé quando você vê um carente, uma pessoa carente, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, amado. O abraço. Olha, eu quero falar o abraço. Às vezes a pessoa só está precisando de um abraço, de uma palavra, entendeu? De você dizer para ele, para ela, que Deus ama muito ela, que Deus ama muito ele, que nada que ele tem passado aqui na terra, que o Senhor, que está longe dos olhos do Senhor. O Senhor é um Deus que ouve, ele vê, ouve o nosso clamor. Então clame, exponha para o Senhor, abra sua boca. O Senhor sabe de todas as coisas, mas Ele quer que nós falemos para Ele. Abra sua boca e fale: Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, me ajuda. O Senhor, Ele gosta das pessoas que são mansas e humildes, não é? Ele diz que nós devemos ser os seus imitadores. Ele nos fez para ser a sua imagem, assim Ele fez, sua imagem e semelhança. Então nós precisamos, a cada dia, buscarmos em oração, intimidade com o Senhor, relacionamento, não é? Não existe só relacionamento com o ser humano, existe um relacionamento com Deus. É você, aonde você puder ter algumas horas de intimidade com o Senhor, seja na sua casa. Se você não tiver tempo de orar antes de sair para trabalhar, ore até no banheiro, ore quando estiver tomando banho, ore no seu escritório, ore na cozinha, você fazendo as coisas, ligue o rádio, ouça a palavra de Deus. Existem diversos canais de ministração de palavra, de culto. É um culto no nosso lar. Então, não deixe de ouvir a palavra de Deus, não deixe de praticar o bem, não deixe de devolver o dízimo, não deixe de o verdadeiro adorador, ele adora o Senhor em espírito e em verdade. Não adore imagens esculpidas pelas mãos de homens, não é? Não que a Nossa Senhora, que o povo chama Nossa Senhora, é a mãe de Jesus, ela sempre vai ser a mãe de Jesus. Maria, ela foi agraciada por Deus por ser uma moça virgem, pura. O Senhor achou virtude nela, encontrou virtude nela e ela foi agraciada para gerar o Filho do Altíssimo, não é? O Jesus Cristo, o Salvador, aquele que vinha tirar o pecado do mundo. Então, Maria, a ela todo o nosso respeito, amor, mas ninguém deve se curvar a Maria, nem nenhum tipo de imagem, seja de Pedro, de Antônio, São Judas Tadeu. Antigamente, eu não tinha conhecimento da palavra, mas o Senhor já nos conhece, né? Ele nos escolhe desde o ventre de nossas mães. Então, Ele vai trabalhando a nossa vida de maneira única. E eu fui criada num lar católico e andei por caminhos, né, que eu achava que Deus estivesse ali, mas Deus não está, amados. Invocação de espíritos, né? Porque o famoso mesa branca, né, kardecista. Não que eles sejam pessoas más, eles são pessoas caridosas, mas não é a forma que o Senhor determinou que nós caminhássemos. Não existe outro caminho. Jesus, Ele é o único Salvador. Ele, em Isaías 43:11, eu sou o Senhor
e fora de mim não há Salvador. Não há salvação longe do Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, existem passagens bíblicas, capítulos e versículos, onde é muito esclarecedor o Senhor falando com cada um de nós. Então, ninguém tem que estar colocando sua fé em objetos, em idolatria, não é? Existe aí uma diversidade de idolatria. Tem pessoas que botam sua fé, os mamões, os maçons, ele coloca a maçonaria, ele tem um ídolo dele que é um bode. Ao invés de ele se curvar, se render aos pés de Jesus, eles se rendem a um bode. Amados, tem pessoas que não se curvam a Maria, a imagem de Maria, mas a imagens de santos, mas porque na verdade santo quer dizer separado. Então, nós podemos nos santificar todos os dias, nos consagrar ao Senhor, fugir do pecado, porque o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Porque todos nós somos pecadores, mas nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão. Você se lembra da passagem da cruz, no sacrifício de Jesus, onde tinha 2 ladrões. Um escarnecia do Senhor, dizia, se tu és filho de Deus, salva a ti mesmo e salva nós. O outro, do outro lado, ele se arrependeu, o Senhor percebeu que havia arrependimento, sinceridade no coração dele, quando ele disse, mestre, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E o Senhor disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso foi arrependimento, sinceridade, aquele homem foi salvo. Então assim, amados, nós podemos nos arrepender de nossos pecados, nos render aos pés de Jesus, manifestar nossa fé, e nada que nós fazemos para o Senhor é em vão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Assim seja, está feito, e comece a agradecer antes de você alcançar aquilo que você almeja alcançar. Manifeste sua fé também em obras. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.